Nessa segunda parte, nós falamos da gestão integrada, né? E a gestão integrada, falamos e vamos voltar a ela, mas o nosso objetivo hoje é o capítulo referente às reflexões. Então, estamos desde o Carnaval falando de todos os capítulos do manual administrativo e vamos dar uma pausa nos próximos dias falando de reflexões, onde a questão espiritual traz revelações para a gente aplicar na administração da nossa empresa, do nosso empreendedorismo, Geotec. Porque essa intenção de gestão, ela está voltada a dar glória a Deus e que a pessoa se administre seus trabalhos, empreenda, que parta dela, que ela não espere do outro, que ela realize. E é isso que nós estamos treinando, de certa forma ou totalmente, testificando a nossa experiência de vida, galgada na orientação, no guia do Espírito Santo. Então, o índice do nosso curso, eu falei do nosso mini treinamento aqui no manual administrativo, e todo dia é postado ao meio-dia, ora, essa gravação que está indo ao ar, também gravada lá no canal YouTube, a gente falou do core business, a independência do mundo, o novo nascimento, o Espírito Santo, a vida espiritual, os 10 mandamentos. Por sinal, hoje, às 19 horas, nós temos uma live sobre o estudo da vida espiritual. Convido a todos. É importante para a vida de qualquer um. Não precisa ser um geotécnico, não precisa trabalhar com a gente ou não, é para qualquer um. Falamos e vamos voltar a falar da gestão estratégica executiva, e aqui nós estamos no capítulo Reflexões. Depois nós vamos falar de outras coisas que eu vou passar um pouquinho mais rapidamente hoje, para poder entrar na vida espiritual de um cristão, um verdadeiro. Tudo o que acontece tem um propósito divino. Veja, tudo que acontece tem um propósito divino. Tudo é tudo. Não é uma ou outra parte, é tudo tem um propósito divino. Essa é a primeira coisa que nós temos que crer. É a primeira coisa que nós temos que assimilar, apreender. Essa é a primeira revelação. Tudo que acontece, em cada célula, em cada fio de cabelo, tudo que acontece ter um propósito divino. Que é desenvolver, então, nesse cristão, tem essa crença, o caráter, a mente e conduta do Cristo. Vou repetir. O caráter, a mente e a conduta de Cristo. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Então, toda a nossa administração, toda a nossa gestão, tudo que fazemos, nós temos absoluta certeza. Temos que fazer de acordo com a orientação do Espírito Santo. Não quer dizer que façamos 100% correto, 100% só Jesus Cristo foi e é, e ouve o Pai, através do Espírito Santo do Pai, e põe em prática. Nós estamos nos exercitando. Isso é uma vivência espiritual, isso é uma vida espiritual. A Academia Dynamis de Engenharia Geotécnica treina a vida espiritual dentro do temática que é Engenharia Civil Geotécnica, mas com uma visão de gestão deste nível que colocamos aqui. Seja um cristão verdadeiro, participemos dos treinamentos da Academia Dynamis. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa solicitação. Por exemplo, fazendo de produtos são erros. Refazimento de produtos são erros. Isso é muito importante. Ainda ontem estávamos falando, eu falo problema. Por quê? Porque eu sei que nós erramos toda hora. Quando a gente fala de PPPOs, significa o primeiro, pendências. Pendências para nós é problema. E cada problema, cada pendência, ou tem um procedimento, que é o PRO, ou tem que nos trazer essa pendência, esse problema, para que nós
orientemos nas providências, pois os senhores têm um prazo para atender às pendências, aos problemas, e têm prioridades, porque tem vários problemas ou pendências e o prazo para atender esses pendências ou problemas. E nós, quando não temos um procedimento, nós temos que vir a nossa pessoa, que estou como líder tanto na academia como na Dynamic, para então saber quais são as providências. Então, os erros são oportunidades que Deus nos dá para o refazimento de produtos. Mas o refazimento de produtos deve nos levar a não errar mais. Para isso, se cria um procedimento para não errar mais. Por isso que o sistema fala que qualquer produto deve ser feito de acordo com o procedimento. Mas se tiver uma pendência, algo fazer, um problema e não tem procedimento, então procure-nos para que a gente dê qual vai ser as providências. E, sobretudo, mais do que nós, é o Espírito Santo, é Deus. Né? Então, o refazimento é prejuízo dos senhores, porque nós devemos ter um procedimento para não errar. E temos um procedimento para nos disciplinar. E às vezes não temos um procedimento, porque não escrevemos, nós não nos disciplinamos. E também nós não queremos ver os erros. Tá? Por exemplo, moldagem do corpo de prova. Todo mundo pode olhar e não ver nada. E muitas vezes nós olhamos e vemos um erro. Nós vemos uma pendência, ou seja, um problema naquela moldagem que pode trazer um erro de ensaio. Oculto, ninguém vê. Então, se a gente não é guiado pelo Espírito Santo, podemos ver sem ser guiado, se tivermos conhecimento. Mas da onde vem o conhecimento? De Deus. Deve ser zerado. Então, o refazimento deve ser zerado. Cabe ao responsável técnico pelo produto desenvolver procedimentos e treinamento para evitá-los. Por isso que nós temos cursos todo dia, das 13h30 às 14h. Agora, cabe aos senhores terceiros irem para o curso. Deus não fica obrigando a gente, eu também não vou obrigar a gente. Nós estamos treinando, advertindo e dando as oportunidades. Nós estamos fomentando. Nós somos agentes ativos no fomento, não no executivo. Nós somos gestores estratégicos e não executivos. Bom, eu vejo que pelo tempo vai ser esse assunto, eu vou voltar amanhã, que é a questão da reunião de comunhão e treinamento. Tanto nos cursos que eu acabei de falar, tanto em qualquer reunião, o que eu vejo é a ausência da comunhão verdadeira. Eu vejo pessoas caladas, eu vejo pessoas que não perguntam, que parece que estão entendendo tudo. E vejo eu mesmo, muitas vezes, falando de uma forma soberba, onde que eu falo e não percebo se o outro está entendendo. Mas muitas vezes pergunto se está entendendo, a pessoa fala que está entendendo, mas não está. Então, eu fiz aqui um rabisquinho, foi essa semana, onde nós colocamos aqui as relações, esses números aqui representam pessoas. E essa seta vermelha representa o fluxo ineficaz, que é uma conversa dessa pessoa com essa, depois essa que fala com essa que fala com essa, criando uma oportunidade incrível para que o inimigo venha entrar nas nossas brechas, na nossa mente. À medida que a minha mente não é forjada, a mente de Cristo, ela é cheia de brecha. Isso é espiritual. E conclamo que as reuniões sejam do jeito que eu circulei aqui, né? É uma comunhão de todos. Então, há de se encontrar aqui no sistema Teams para todo mundo vir tratar de um assunto. A igreja é comunhão, e essa comunhão da igreja, que é um organismo,
Não é a igreja que falam aí na sociedade, que tem um endereço, que tem uma denominação, que tem uma localização. Não é essa. A igreja de Cristo é um órgão vivo, espiritual. A igreja pode ser uma pessoa aqui que é filho de Deus, outra no Japão. Fazem parte da igreja. Mas eu tenho essas pessoas reunidas em algum lugar. Então, quando eu faço uma reunião, eu tenho que imaginar que o desejo nosso é que eu estou fazendo uma reunião juntando pessoas no sentido de todas estarem fazendo o melhor, dando glória a Deus. E isso é difícil, porque 95% das pessoas não conhecem a vida espiritual. Daí a importância de vir para a academia treinar a vida espiritual, sobretudo nas lives que nós falamos da parte mais profunda da vida espiritual. Senhores, eu tenho que parar por aqui por causa do nosso tempo, voltar aqui para mim e ir para a próxima etapa aqui do nosso trabalho de hoje, que é então o estudo da vida espiritual. Então eu tenho que fazer umas alterações aqui e então iniciar